10 versículos bíblicos poderosos que os demônios temem e não querem que você saiba, porque esses versículos lembram os crentes da autoridade que eles têm sobre os demônios. No reino espiritual, existem verdades poderosas que os demônios temem. Esses versículos são armas para os crentes usarem contra as forças das trevas. Aqui estão os 10 versículos bíblicos com os quais os demônios temem e porque eles não querem que você conheça. 1 João capítulo 4, versículo 4. Queridos filhos, são de Deus e os venceram porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Esse versículo lembra os crentes do poder do Espírito Santo dentro deles, tornando os demônios conscientes de sua derrota final. Número 2, Tiago, capítulo 4, versículo 7. Submetam-se, portanto, a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Os demônios odeiam esse versículo porque mostra sua importância contra um crente que se submete a Deus e permanece firmes contra eles. Número 3, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. O medo é uma arma comum dos demônios, e esse versículo os desmantela ao enfatizar os dons de Deus de poder. Amor e uma mente sã. Número 4, Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11. Portanto, Deus o exaltou ao lugar mais alto e deu-lhe o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobrasse no céu e na terra e sob a terra, e toda língua reconheça que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Este versículo declara a autoridade absoluta de Jesus, diante de quem os demônios devem se curvar. Número 5, Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Eles triunfaram sobre ele pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho. Os demônios estão apavorados com este versículo porque fala da vitória que os crentes têm por meio do sacrifício de Jesus e seus testemunhos. Número 6, 1 Pedro versículo 8 ao 9. Esteja alerta e de mente sóbria. Seu inimigo, o diabo, anda como um leão rugindo, procurando alguém para devorar. Resista a ele permanecendo firme na fé, porque você sabe que a família dos crentes em todo o mundo está passando pelo mesmo tipo de sofrimento. Os demônios não gostam desse versículo porque chama os crentes à vigilância e resistência, diminuindo sua influência. Número 7, Colossenses capítulo 2, versículo 15. E tendo desarmado os poderes e autoridades, ele fez um espetáculo público deles, triunfando sobre eles pela cruz. Esse versículo lembra aos demônios o triunfo de Jesus sobre eles, destacando sua derrota e humilhação final. Número 8, Lucas capítulo 10, versículo 19. Eu te dei autoridade para pisar em cobras e escorpiões e vencer todo o poder do inimigo. Nada vai te machucar. Os demônios têm medo dos crentes que conhecem e exercem sua autoridade dada por Deus sobre eles. Número 9, Romanos capítulo 8, versículo 37 ao 39. Não. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem quaisquer outra coisa em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Os demônios odeiam essa garantia de vitória e o vínculo inquebrável entre Deus e os crentes. Número 10, Mateus capítulo 16, versículo 18. E eu te digo que você é Pedro, e sobre esta rocha edificarei minha igreja, e as portas do Hades não a vencerão. Esse versículo significa a invencibilidade da igreja, contra o qual os demônios não têm poder. Esses versículos servem como armas potentes em batalhas espirituais. Quando os crentes entendem e declaram esses versículos, eles podem se opor firmemente às forças demoníacas e abraçar com confiança a vitória que Cristo conquistou para eles. Os demônios temem essas verdades porque expõem sua eventual derrota e o poder supremo de Deus. Deixe um amém para tomar posse e compartilhe com quem precisa ouvir.